Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, mais uma noite, né? Onde a gente vai aprender aí da palavra de Deus. Hoje vamos estar vendo mais uma porção aqui da palavra no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 13. Nós já vimos sobre o tribunal de Cristo, já vimos sobre milênio, já vimos também sobre o grande trono branco, e esse capítulo 13 nós vamos ver hoje acerca de um período que nós não cremos e estaremos nele, que é um período já de grande tribulação. Então, Apocalipse, capítulo 13, lembrando também os irmãos que no próximo domingo, dia 28, nós temos aí o trabalho, né? Congresso das Irmãs, vai ser uma bênção de Deus, né? Desde manhã até a tarde, com certeza vai abençoar muita gente. Venha ser abençoada em nome de Jesus. Hoje nós tínhamos falado também que o nosso irmão obreiro Ailon, né, estaria conosco, mas não puderam estar por causa até mesmo de um resfriado lá, que geralmente está atingindo, né, quase todo o Brasil aí, mas não vai faltar a oportunidade. Apocalipse capítulo 13 diz assim, ó: Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como de urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se tivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os homens, enganava os habitantes da terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem para a besta, que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela
obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, te exaltamos nessa noite pela tua palavra e queremos que o Senhor fale conosco, que nos dê compreensão, não nos deixe enganado, não nos deixe iludido com esse mundo tenebroso, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, mais do que nunca, o tempo oportuno de trazer a compreensão do Apocalipse às pessoas está chegando. É um tempo onde praticamente a igreja que nós conhecemos na atualidade, ela não se importa muito em conhecer as verdades de Deus. E isso trará, claro, graves consequências para os crentes, para aqueles que se declaram cristãos, pois se não conhecerem a palavra de Deus, certamente serão enganados. Isso Jesus já prevenia no seu tempo aqui na terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente o livro do Apocalipse, nós sabemos que poucos são aqueles que gostam de ler, até pelo fato de não entender o que está lendo. Alguns alegorizam esse livro pensando que essas figuras são apenas figuras alegóricas, não tem nada a ver com o término de todas as coisas, porém nós sabemos que esse livro foi dado a João para alertar a igreja de Deus acerca dos últimos tempos. E aqui eu sei, e nós cremos assim, pelo menos nós que somos da escatologia pré-tribulacionista, que a igreja não estará nesse período sobre a terra. A igreja, já no nosso entendimento, ela foi arrebatada e ela está diante do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, ou seja, com o Senhor no céu. A escatologia bíblica que prega sobre o pós-tribulacionismo acredita que a igreja estará passando por essa situação, por esse período onde aqui já se abriram os 7 selos, já tocaram as 7 trombetas e agora, há uns capítulos à frente, os anjos vão proclamar as 7 últimas taças do juízo de Deus. Então, aqui nós estamos num período que João descreve uma grande tribulação. E eu não creio, claro, que a igreja passará por essa grande tribulação. Vendo aqui o número 666, é uma questão já muito questionada e estudada por várias pessoas, vários crentes e até pessoas não crentes estudam essa analogia sem compreender corretamente. Porém, são situações que nós vamos ver que a própria Bíblia vai nos trazer compreensão de tudo isso que está escrito aqui. Com relação até mesmo ao chip, nós já vimos há tempos atrás, por exemplo, quando saiu lá o pagamento por boleto, as pessoas na igreja começaram a falar acerca desse número 66. Quando saiu o cartão de crédito, então, as pessoas ficaram todas ali, até mesmo com medo de ter um cartão de crédito por ser o sinal da besta ou a marca da besta. Não, a palavra aqui é clara, é uma marca. É uma marca que vai ter uma saliência no corpo e que vai ser implantada
obrigatoriamente, porque ninguém vai poder comprar, nós lemos aqui, ninguém vai poder comercializar, vender, comprar sem ter esse sinal. Quando nós olhamos e pesquisamos coisas semelhantes, já existe desde 1990 uma preparação de um chip, uma preparação por uma empresa chamada Mondex, que até tem um acordo com a Motorola, que desenvolve esse chip, e já está sendo testado em muitas pessoas. Um minúsculo chip, porém com pouquíssimas informações, mas que resolve o problema financeiro de muitas pessoas já sobre a face da terra. Eles não utilizam cartão, não utilizam limites, bancários, mas aquele chip traz todas as informações necessárias, desde o endereço ao número da casa, data de nascimento, quantia que o portador do chip tem de crédito, e ele apenas faz as suas transações colocando a mão sobre uma máquina de cartão. Então, já são aí aproximadamente 34 anos de aprimoramento. E quem trabalha nesse aprimoramento, você pode pesquisar, é a Motorola. Então, nós sabemos que há muitos meios hoje para que essa marca possa ser implantada. Se uma pessoa não tiver o entendimento, e hoje eu compartilhei até um breve relato de pessoas no Brasil que estão implantando já esse chip para passar na empresa no momento ali de bater o cartão. Ele passa simplesmente colocando a sua mão. Ele já disse, o rapaz dando um testemunho, que ele tem um na mão direita e um na mão esquerda. Então tudo isso parece uma coisa assim que nunca nós vamos querer colocar, e claro, nós cristãos entendemos, mas a humanidade, ela é vencida pela propaganda. A humanidade, ela é vencida de que algo ruim é bom pela marca que é anunciada através de propagandas consecutivas daquele assunto. Então, a mente da pessoa, ela perde a resistência a essas coisas e torna a situação assim favorável para todos os homens. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos aqui identificar as duas bestas que a Bíblia aqui fala. A primeira é a besta que subiu do mar, e a segunda é a besta que subiu da terra. Essa figura da besta vem sendo mostrada em todo o Apocalipse como a tríade maligna. É a besta, o falso profeta e o anticristo. Você vai sempre encontrar essa figura nessa tríade, até para imitar as coisas de Deus. Como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, então, ele vem também com uma tríade maligna: o falso profeta, a besta e o anticristo. Esses serão primeiramente lançados no inferno. E logo depois dessa grande tribulação, nós já vimos, entrará o milênio e Satanás será preso. Então a figura aqui é de uma besta e também de um dragão que lhe dá autoridade. O dragão, a Bíblia descreve no capítulo 12, é Satanás, a antiga serpente. Agora, no momento presente, ele exerce autoridade sobre pessoas que praticamente se vinculam com ele. Mas a igreja ainda o detém, para que ele se manifeste com toda a autoridade concedida por Deus. Agora, nesse período, não há nenhuma autoridade que o impeça. É um período de 7 anos que Deus permitirá que ele use todo o seu poder para enganar. Basta nós lermos o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que diz que ele virá com todos os sinais e prodígios de mentira, para enganar aqueles que rejeitaram a verdade, antes deram crédito à mentira. Então aqui não haverá limite. Você vê que ele dá até vida a uma imagem.
Nós acabamos de ler aqui e a imagem começa a falar com as pessoas. Então ele vai ser aqui alguém com um alto poder e uma alta autoridade, porque agora não há mais um impedimento da parte de Deus para que ele possa agir. Por enquanto, a igreja ainda o detém. Então nós vemos aí, ó, que João diz assim, ó, vi subir do mar uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmias. Então, tudo no Apocalipse tem uma realidade, só que João, ele trata por meio de símbolos. É como se ele tivesse assistindo assim um filme e tudo estivesse passando diante da sua mente. Então nós temos que partir desse princípio, né? Que ele trata até mesmo essa figura aqui como uma figura monstruosa, mas ela tem um sentido na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Isaías 57, versículo 20, para você ver. A Bíblia, ela vai se descrever somente através de versículos que vão ser agrupados. Então, esse mar que ele viu, essa besta surgir, né, ou subir diante dele, não é um mar como nós pensamos, né, um lugar onde está repleto de água. Olha o que Isaías diz: o mar é simbólico, é um símbolo apropriado de uma superfície da humanidade agitada nesse tempo aqui, uma humanidade não regenerada. Isaías 57, 20 diz assim, ó, mas os ímpios são como um mar agitado e não pode acalmar-se, cujas águas revolvem sargaço e lodo. Então, o que João viu? Ele viu surgir uma besta no meio de uma grande multidão, de uma grande e numerosa multidão de pessoas sem rumo, sem direção, sem discernimento. O mar aqui significa isso. Exatamente um caldeirão fervente, né, de vida social, de vida a qual surgem movimentos históricos no mundo, como vemos. Pessoas andando atrás aí de várias circunstâncias que eles exercem a sua fé naquilo como se fosse um Deus. Pessoas que desacreditam no único e poderoso Deus, mas tudo para eles tem sentido de Deus. Então, pode-se dizer que é um movimento religioso, um movimento de seitas, de heresias, que vão surgir nos últimos tempos, porque serão, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, tempos de apostasia. Então, a ideia de Deus aqui estará esquecida. Não adorarão somente a um Deus. Ontem eu compartilhei algo muito terrível na mente humana, por exemplo. Uma pessoa que é daqui da cidade de São Lourenço estava com uma doença muito terrível. Eu esqueci até o nome da doença, mas é uma doença que causa dor consecutivamente sem cessar. É uma dor contínua. Mesmo tomando remédios, essa dor é insuportável, é uma dor nos nervos. E essa pessoa queria fazer praticamente ali uma coisa que no Brasil é ilícita, mas em outras nações é permitido. Ela queria fazer a prática da eutanásia, que é tirar a sua própria vida com a permissão do Estado, porque ela não aguentava mais dor. E ela fez ali o que eles chamam, né, de vaquinha pela internet. Muitas pessoas doaram dinheiro para ela fazer esse processo de eutanásia. E ali nos comentários, está lá no grupo da igreja, você pode abrir e ler.
Quando alguém dizia algo, isso aqui na nossa cidade, acerca de Deus, Deus é poderoso para fazer algo na vida dela, Deus é poderoso para curar, nós vamos orar por ela. Olha os comentários das pessoas. O que eles estavam dizendo, para quem isso dizia acerca desse assunto? Que não existe esse negócio de Deus único. Que Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é os astros. Que essa ideia de Deus já é coisa do passado. Isso aqui em São Lourenço. E após ela conseguir esse dinheiro, ela conseguiu um médico em São Paulo que fez a cirurgia. Um especialista conseguiu achar a causa do problema dela, não precisou da eutanásia. E ela agora passa bem. A mensagem está com a data de ontem, você pode olhar lá, nós tiramos print da mensagem. O pessoal ficou revoltado. E começaram a comentar, nós demos dinheiro para ela se matar, não para ela se tratar. Está lá no grupo, olha lá. Agora, aqui nesse tempo, irmão, é tempo praticamente onde se chegou a um limite na mente da humanidade que Deus não existe. Porque as três questões aqui levantadas no início da mensagem, a besta, o profeta, o falso profeta e praticamente o que nós vemos aqui, o anticristo, eles estarão causando uma destruição total em questão do nome e das coisas de Deus, para que o povo blasfeme contra Deus, apesar de que os 7 selos já foram executados, as 7 trombetas já foram tocadas. Então, grande parte da humanidade já morreu debaixo de um juízo de Deus. Então, esse é o momento que João vê subir do mar uma besta, que vai, em conexão com o capítulo 12, trazer grande esperança de maneira falsa para aqueles que aqui estiverem. Para aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. Para aqueles que ignoraram, que se apostataram na fé, que não deram crédito à palavra de Deus. Então, nesse tempo ainda haverá salvação, pastor? Nós cremos que sim, porém de uma maneira diferente. Não mais nessa facilidade que hoje se tem. Claro que qualquer pessoa que se levantar aqui, confessando Jesus como Senhor, sofrerá a perseguição. Então, essa besta que surge do mar, a primeira figura do mar é relacionada a uma grande multidão que vemos em Isaías. A besta tinha 7 cabeças, olha aí para você ver, e 10 chifres. Nós lemos um pouquinho no texto que falamos no culto passado. A mesma descrição é dada à besta que se vestia de escarlata, no capítulo de número 17. Olha aí. Apocalipse mesmo, capítulo 17. O significado desses itens está explicado no versículo 9 em diante. Apocalipse 17, versículo 9. Como eu te disse, a própria Bíblia se explica. Então, o que é os 10 chifres e as 7 cabeças? Olha aí, versículo 9. Aqui está a mente, capítulo 17, versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Essa mulher é a grande Babilônia da época que João aqui profetiza, né? Que será manifesta também em um tempo, em uma única religião, para enganar os povos. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio, olhe bem. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que esses 5 reis que já vieram, e esses 5 reis que passaram praticamente, que aqui diz, os inimigos de Israel.
as nações do Egito, da Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um que estava aqui, existente na época que João escrevia. Você sabe, com certeza, qual era o império que estava regendo a época em que João escreveu. O Império Romano. E outro que ainda não é vindo. O que João está falando? João está falando acerca do reino que virá, que terá sua duração de 7 anos. O reino do anticristo, que se manifestará como alguém que vai trazer a paz mundial. Nós vimos aí algo muito fácil dele implantar diante daquela crise política que nós vimos aí na política passada entre Bolsonaro e Lula. Você viu o que causou nas igrejas? A divisão que causou dentro das igrejas? Milhares e milhares de crentes a favor de Bolsonaro. Milhares e milhares de crentes a favor de Lula. Chegou até igrejas a cantar hinos, louvores, quando Bolsonaro entrava na igreja, em adoração a ele. Agora, imagine se ele foi uma pessoa que deu essa esperança ao Brasil, a ponto de igrejas se converterem a ele. Imagine um homem que vai surgir e trazer uma paz ou uma solução para o mundo inteiro. Será louvacionado. Então, esse é o que há de vir. É o que mostra para nós a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, a besta que era e não é mais, né? O versículo 10 agora, nós estamos no 9, o versículo de número 10, né? São estes os 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo se relaciona a esses 7 anos. 3 anos e meio, primeiro, as pessoas vão louvacioná-lo, depois ele vai se manifestar como realmente ele é. Então, começará esse tempo de grande tribulação. Então, nós vimos aí 10 chifres, nós vimos aí as 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as coroas trazia o nome de blasfêmias. Nós vemos que essas coroas, elas simbolizam, como dissemos na semana passada, até mesmo o princípio de autoridade que ele terá. O princípio de autoridade que essa besta, ela exercerá sobre as pessoas, sobre o quadro que ela praticamente estava ali naquele momento fornecendo essas informações na visão de João. Claro que nós estamos aqui, não podemos esquecer, num tempo futuro. Isso não é um tempo presente, não é algo que acontece no dia de João. Porém, eles aliaram muitas coisas aqui relacionadas ao Império Romano e à grande perseguição que a igreja passou. Hoje nós sabemos que esses tempos são futuros. Então o Apocalipse tem esse envolvimento. Por isso nós precisamos estudar. Tem coisas aqui que já se cumpriram. Tem circunstâncias que nós vamos ler que elas já se cumpriram e também vão se cumprir em um tempo futuro. São profecias de dupla referência que a Bíblia nos mostra. Nós olhamos aqui e vimos, né, que essas coroas e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Ou seja, blasfêmia é coisa que nós entendemos bem. É tudo aquilo que fala mal de Deus. Versículo 2: a besta que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Então aqui nós temos que ir até Daniel, capítulo de número 7. Daniel, livro do profeta Daniel,
capítulo de número 7. As figuras que João vê aqui, como eles eram estudantes, né, da palavra de Deus, então, certamente para o judeu, nós conhecemos que o Apocalipse do judeu é o livro de Daniel. Então, João fez referência a esses animais que Daniel escreve. Capítulo de número 7, diz assim, a partir do versículo de número 2. Daniel 7, ele vê 4 animais referentes àquilo que João fala lá. Daniel disse, numa visão, à noite, capítulo 7, versículo 3, vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal parecendo como um urso. E ele levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito, levanta-te, devora as multidões. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal parecido com um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois continuei olhando em visões noturnas e vi o 4º animal terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava, pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Você vê que está associado a isso. É um período de autoridade, como lemos aqui, autoridade, poder e trono dado por Satanás para que a besta haja sem impedimentos. Então, eu não classifico de maneira nenhuma e não consigo entender a minha vida estando debaixo desse domínio. Por isso, eu creio na posição pré-tribulacionista, em que a igreja ela não passará por essas circunstâncias terríveis do Apocalipse. Mas, como disse, existem cristãos na atualidade que combatem essa visão pré-tribulacionista, dizendo que a igreja vai estar aqui e que a igreja vai sofrer todos esses ataques. O que, de forma alguma, vem, no meu coração, essa circunstância sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que confessaram a Cristo, por exemplo, sua vida inteira. Deus seria, de certa forma, um pai tão mau ao ponto de não nos livrar, nesta hora de tão grande perseguição? Aí o que eles dizem para consolidar o seu pensamento pós-tribulacionista? Pastor, mas a igreja primitiva sofreu tudo isso. A igreja primitiva perdeu seus bens, muitos crentes perderam a vida, só que essa tribulação não é como qualquer outra tribulação que já tenha acontecido. Olha Mateus capítulo 24, o que diz a Escritura. Nós ficamos com a Bíblia, e é o que a Bíblia diz e o que Jesus diz. Essa tribulação dos últimos tempos não é algo, irmãos, até mesmo imaginável pela mente humana. Olha as figuras e as simbologias que são usadas na Bíblia. Então é onde nós temos que perseverar no Senhor. É onde nós temos que cada vez mais nos agarrar em Deus para que não percamos o arrebatamento. Para que não percamos o dia que o Senhor volta e não tem aviso, não. O arrebatamento, na nossa escatologia, é iminente. Não tem tempo. Pode ocorrer daqui meia hora, pode ocorrer daqui 1 hora,
Pode ocorrer daqui um dia, 10 dias, ou pode ocorrer no momento em que estamos pregando. Segundo a Bíblia ensina, o arrebatamento é iminente. Mateus 24, versículo 21. Olha como Jesus trata a tribulação desses últimos dias. Então, quando um crente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e falar para você assim, ó, a igreja primitiva, Deus amava eles e não livrou eles. Aí você cita esse texto aqui, ó, porque não é a mesma tribulação. Olha bem, 24 de Mateus, versículo 21. Porque haverá uma grande tribulação, muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem jamais haverá. Então não pode ser como eles querem mostrar às vezes para nós, que nós estamos errados, porque se Deus não livrou a igreja primitiva que era tão fiel, como que ele vai livrar nós? Não é a mesma. É uma tribulação que a Bíblia diz que nunca houve, nem nunca haverá algo igual a isso que estamos lendo aqui. Versículo de número 3, olhe bem, vamos ler o 3 e o 4. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Às vezes nós pensamos assim, meu Deus, mas quem vai falar isso? Todos aqueles que estiverem maravilhados com os sinais e prodígios que ela vai fazer. Parece até algo que será impossível, mas não será. Eles vão ver toda a destruição que esse falso profeta, o anticristo e a besta vai causar, mas ficarão maravilhados com seus sinais, prodígios de mentira, que dirão assim: quem é semelhante à besta? Quem é como ela? Como não adorá-la? E aqui nós temos um cenário histórico também que se refere a isso. Tempo da história da igreja. Se você estudar a história da igreja, você sabe que Nero, diante da sua perseguição, ele acabou com a sua vida. E segundo alguns comentaristas, corria entre os judeus e os primeiros cristãos uma afirmação que Nero tinha ressuscitado. Uma afirmação que Nero tinha ressurgido dentre os mortos. Então, nos anos, a partir da morte de Nero, os anos 69 a 79 e até meados ali de 89 da era da igreja, a lenda sobre a ressurreição de Nero tornou-se imaginação popular na mente das pessoas. Então aqui pode ser uma referência a essa lendária imaginação que ocorria na mente das pessoas, mas nós sabemos que não somente das pessoas. João, claramente, ele diz acerca da imaginação de judeus e cristãos da época. Só que a referência aqui hoje para nós não é praticamente a Nero, lá no primeiro século. A referência para nós aqui e essa adoração e esse clamor que oferecerão à besta dizendo quem é semelhante a ela, é o que o anticristo vai receber. Porém, na história da igreja, se você estudar a história da igreja, você vai ver que correu entre os cristãos, correu entre os judeus, e Nero ressuscitou dos mortos. Vocês sabem disso, né? Principalmente os cristãos que estudam a Bíblia sabem que de toda forma eles tentaram acobertar e encobrir
a ressurreição de Jesus, mas nunca tentaram acobertar ou encobrir qualquer mentira que se levantasse acerca dos imperadores. Vamos seguindo, para dar tempo de nós terminarmos pelo menos uma aqui. Foi-lhe dada uma boca. Então nós vemos aqui que a besta, né, ela foi ferida, de ferida mortal, mas foi curada. Então veio o dragão, né, e curou, e todo mundo se maravilhou com a cura, com o sinal que ele fez. Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias. Olha bem. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses na contagem de Daniel é 1260 dias, que é a contagem dos anos dentro do conceito judeu, que são 360 dias. Então, equivale aqui a 3 anos e meio. Então, está dentro da grande tribulação, dos tempos finais do governo do anticristo. Por isso, a Bíblia narra que pouco tempo lhe resta, no capítulo 12. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então, sobre essas questões que nós vemos aqui, nós vemos que há documentações também na história da igreja acerca da historicidade do texto, mostrando que João se refere a um tempo lá, como eu disse, Apocalipse, refere-se a um tempo passado, a um tempo presente e a um tempo futuro. João se refere aos imperadores também. Esses imperadores que tinham praticamente um intuito de blasfemar contra Deus, eles usavam o nome de Deus para eles próprios. Nós vemos aqui, até eu anotei aqui nesse nosso texto de hoje, uma documentação histórica abundante diz que o imperador romano, nas suas moedas, por exemplo, Nero, ele se chamava ou cunhava na moeda o Salvador do mundo. Isso para quê? Para blasfemar contra Deus e para provocar os cristãos. Então, essa profecia, essa palavra, ela tem dupla referência. Ela já se cumpriu num tempo da igreja, mas ela ainda se cumprirá num tempo futuro com a vinda do anticristo. O imperador Domiciano, que era imperador quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele insistia em ser chamado de Nosso Senhor e Deus. As pessoas tinham que se referir a ele dessa forma. Então nós cremos aqui que João utiliza-se dessa linguagem, mostrando que a boca deles proferia blasfêmia continuamente contra Deus e contra os cristãos. Porque o versículo 5 fala que lhe foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e lhe deu poder para agir por esse período aqui de 42 meses. Então esse é o período final. É um período de grande tribulação. Quando lemos lá Mateus 24, aonde nunca houve nem haverá. A afirmação de que a besta continuava no poder por 42 meses equivale a 3 anos e meio ou a 1260 dias. Fica aí claro, né, que nós podemos encaixar esse período dentro dos últimos tempos da grande tribulação, que será dividido em 3 anos e meio. De governo do anticristo, os primeiros 3 anos e meio será anos de paz. Os judeus vão receber o Messias deles, mas só que o Messias deles será o anticristo. Então eles vão prestar a ele honra, vão dar a ele lugar de preeminência. Só que depois de 3 anos e meio, ele vai virar a sua verdadeira face e começará esse período que estamos nele aqui. Um período que estamos lendo, aonde João destaca a grande tribulação.
vamos aqui terminar com a besta na terra, né? Que vai do versículo de número 11 até o versículo de número 13, para que essas duas figuras já fiquem, né, no nosso entendimento. Se você esqueceu ou se não guardou alguma coisa, só assistir o vídeo lá de novo e anotar tudo certinho. Então, aqui no versículo 11, nós vemos assim, ó: vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Creio que não fica difícil aqui para você entender, né? Um cordeiro que fala como um dragão. Uma figura enganosa. Uma figura que passa uma certa semelhança de religiosidade, de santidade, de até mesmo ajuda, de providenciar ali a paz merecida àquele povo, àquela nação, porém, ele fala como um dragão. Então, assim, ela era menos assustadora em aparência, eu anotei aqui, do que a primeira besta. Veja a astúcia e a sutileza de Satanás para enganar. Poderia ser um tempo onde as pessoas até mesmo começaram a desconfiar de alguma coisa? Poderia. Ou poderá ser, né? Um tempo onde as pessoas começam a associar as atrocidades da besta, da primeira, as blasfêmias, as coisas que ela está fazendo contra Deus, e comece a pensar, porque haverá pessoas aqui, e essas pessoas incluem ímpios, crentes desviados, inclui pessoas que se apostataram na fé e adoradores do diabo. Aqui haverá conversão, segundo nós cremos, sim. Porém, essa conversão não mais como agora, nessa facilidade que estamos tendo aqui. Hoje, eu estava lendo uma matéria do Portas Abertas. No islamismo existem milhares de crentes secretos, porque eles não podem falar da sua fé. Porque se eles falarem da sua fé, são mortos. Nesse tempo agora. Crentes que não podem dizer, filhos que converteram, não podem dizer para os pais que se converteram ao cristianismo. Mães que se converteram não podem dizer para os filhos, porque os filhos contam para os pais e os pais vão matá-la. Porque no islamismo não existe apostasia. Se abandonar a fé, é morto. Então esse será um tempo aonde o crente poderá, isso é uma fala minha, ser um crente secreto? Acredito que sim. Mas dificilmente será. Esse será um tempo semelhante ao tempo que hoje se vive muitos crentes na Coreia, por exemplo, também. Lá você não pode anunciar o evangelho como nós estamos anunciando. Então muitas pessoas não estão ouvindo esse alerta. Muitas pessoas não estão mais centradas nesse alerta de que Jesus vai voltar e que a sua volta não será para pisar aqui na terra. A sua volta será nos ares. E Paulo diz que os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, aguardando a sua vinda, teremos o nosso corpo transformado e seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. Agora, existe fé hoje para isso? Para o crente renunciar tudo aquilo que praticamente é um impedimento para esse arrebatamento? Então haverá esse tempo aonde praticamente poderá, sim, as pessoas que aqui estiverem, até eu falei, né, brinquei com os irmãos nas outras mensagens, poderá ouvir minhas mensagens lá à vontade.
né? Os que estiverem aqui. E aí fala, não, agora nós vamos converter. Vai ter que converter secretamente. Porque essa besta, ela vem praticamente para enganar. Eu creio, isso é uma interpretação pessoal minha, que ela vem com aparência de cordeiro para descobrir se alguém ali está realmente adorando verdadeiramente Satanás ou está enrustido de adorador de Satanás e não é. Porque é uma aparência não tão assustadora como a da anterior. Todos os que usavam do seu conhecimento, da sua cultura, da sua sabedoria para levar as pessoas a crer que não há algo digno de adoração, ou como dizem, não há um único Deus, salvo o que se pode ver, tocar e provar, vão estar de acordo com os ensinamentos dessa última besta. Você já viu as coisas mais lascívias que tem rodado hoje na internet com relação ao evangelho? Pessoas que aparecem lá com uma caixinha de pergunta: o cristão, ele pode beber? Aí a pessoa pega um copinho de vinho e fala: é claro que pode. Jesus transformou água em vinho. Aqui eu estou tomando meu vinhozinho. Essa é uma figura de uma besta disfarçada, sendo ela trazendo uma palavra de um dragão. Porque nós sabemos o que causa o vício. Uma besta que se parece com um cordeiro, mas ruge como um dragão. Sem dúvida, a visão desse conceito é óbvia. Essa besta se parece com Cristo, mas age como o diabo. Não tem nada de Deus, é enganador. É engano. E tem muito disso hoje acontecendo. Lugares onde as pessoas estão totalmente enganadas com um falso evangelho. Então essa profecia, ela teve ali cumprimento? Teve. João falou, Paulo falou, Pedro falou de falsos profetas, Pedro falou de cães gulosos, Pedro falou de pessoas que se tornaram, Paulo, aliás, inimigos da cruz. Ela tem o seu cumprimento hoje? Claro que tem, e ela terá futuramente. Porque essa besta vem com uma aparência de um cordeiro, mas é o diabo. Seguindo, também exercia toda a autoridade da primeira na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Isso nós vemos no livro de Jó, né? Não é difícil. Quando Deus permite que Satanás atormente Jó, ele fez descer fogo do céu e destruiu ali todas as riquezas de Jó. Então nós estamos diante, irmãos, de um tempo que praticamente sempre nos traz alguma coisa que nos assusta. Ontem eu fiquei assim meio alarmado de ver uma condição dessa na nossa cidade. Pessoas revoltadas porque a outra conseguiu a cura. Falei, não, nós não doamos dinheiro para ela ser curada. Nós doamos dinheiro para ela morrer, para ela se matar. E ficaram revoltadas porque ela usou o dinheiro com uma providência médica e foi curada do seu mal. Então, esse é o coração do homem. O último versículo para nós encerrarmos aqui, ou pararmos por aqui, a semana que vem a gente continua. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Então, cada um ia ter que fazer ali a sua imagem, o seu ídolo, prestar sua adoração e até mesmo exercer uma certa influência, da sua religiosidade em direção a essa besta, o que não será difícil. Às vezes a gente pensa que é difícil.
mas não é. Se a pessoa ela é moldada numa mente religiosa, diferente daquilo que o Evangelho diz, ela adora pessoas, ela adora ídolos, ela adora coisas, ela adora praticamente tudo aquilo que é colocado diante dela como se fosse algo de Deus, sendo que Deus não aceita nenhum tipo de adoração a outra circunstância, pessoa ou objeto que não seja Ele. Então, às vezes, nesse tempo, eu sei que às vezes a gente se torna até um pregador muito duro para as pessoas. Porque eles falam, pastor, mas também não é assim, não. Mas é assim, sim. A verdade é isso. Não é essa meia conversa que nós estamos ouvindo por aí, não. Eu prego esse mesmo tom e esse mesmo conceito de palavras há 24 anos. Você pode pegar uma fita cassete, que era na época que eu pregava como itinerante, né? O Redevila vendia as fitas para mim. Se você encontrar por aí, pode ouvir uma mensagem minha lá para você ver. Esse negócio de pastor em cima de púlpito sendo adorado igual Deus, né? As igrejas botam a cadeirinha para o pastor lá. Vamos prestar uma homenagem para o pastor. O pastor não merece isso, não. Ah, vamos lá beijar o pé do pastor, beijar o pé do bispo, beijar a mão da bispa para ser abençoada. Isso é adoração a homens. Essa mente frágil rapidamente será induzida à adoração do anticristo. Olhe, eu volto a te dizer, o que aconteceu nas eleições entre Bolsonaro e praticamente ali os seus opositores. Eles adoraram Bolsonaro como Deus. Cantaram hinos, colocaram ele em cima de púlpito. E não está diferente. Não está diferente, o mundo não está difícil de ser enganado, não. Deixa aparecer alguém aí que traga esperança financeira para a terra, que traga alimento para a mesa das pessoas, que traga dinheiro, salários ótimos para aqueles que estão hoje com os seus salários reduzidos, que traga ali assistência médica, hospitalar, que traga a paz entre as religiões. E aqueles que ficar verão o que vai acontecer. Vão se dobrar diante desse homem. Só que esse homem não é um homem comum. Ele é um homem que, segundo Paulo diz, agirá com todo o poder, diz Paulo lá aos Tessalonicenses, e eficácia de Satanás. Lembrando que não terá limites para o poder de Satanás ser operado. Porque a igreja não estará aqui. A igreja, aquele que o detém, ou o Espírito Santo, existe teorias também dentro disso, aquele que o detém. Vamos abrir só para encerrar aí Tessalonicenses, para não ficar nas minhas palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É esse aqui o princípio da tribulação, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Nós lemos lá em Apocalipse, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Paulo ensinava a igreja sobre os últimos tempos. E agora sabeis o que o depém, para que seja revelado no tempo certo, pois o mistério da iniquidade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Isso 7 anos depois dele estar na terra. A vinda desse iníquo
se dará por meio de todo o poder e força de Satanás, por meio de sinais e prodígios de mentira. Então Paulo já ensinava isso à igreja. Nós, na maioria dos crentes, esquecemos. Só que estamos num tempo que é necessário ser lembrado, para que a gente se prepare para não perder a volta do Senhor Jesus. Ele não vai vir nessa terra. Paulo diz, depois você lê lá 1 Coríntios, que o nosso encontro do Senhor será por meio de um arrebatamento, e nós o encontraremos nos ares. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus te abençoe, e a semana que vem a gente continua para chegar lá no número 666. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos pela tua palavra. Que cada vida possa ter a compreensão da tua palavra sem medo, sem até mesmo, Deus, nenhuma opressão, mas com clareza de entendimento, para que possamos cada dia mais servi-lo de maneira mais firmes do que nunca. Abençoa a cada um que está aqui, aqueles que estão através da internet, leva-os debaixo da tua segurança, livra-os do mal e guarda-os no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos livra de todo engano, de toda e qualquer heresia que seja montada para desviar a tua igreja da verdade. Guarda a mente, o coração do teu povo, e que a verdade seja coluna, seja baluarte para a tua igreja nesse fim de mundo, de século ou de existência dela sobre a terra. Livra-nos do mal, leva-nos em segurança, em nome de Jesus. E agora, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus venha sobre todos vós, sobre seus familiares, sobre todo o povo de Deus na face da terra hoje e permaneça para todo sempre. E todo o povo de Deus disse...